Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de que possamos ter uma excelente aula de projeto de vida. Então sejam muito bem-vindos, queridos e queridas professores, professoras, alunos e alunas que estão nos acompanhando em mais uma aula. E estamos aqui seguindo, falando sobre o nosso sonho, sobre os nossos futuros. E para falar desses futuros, porque são muitas possibilidades, estamos com ele aqui, o nosso incrível professor José. Ê, nono ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Muito obrigado pela recepção, professor Anderson. Você é professor, você é aluno, você é pai, mandem as suas contribuições, perguntas aqui no chat, que eu estou aqui para ler e transmitir as suas mensagens. Perfeito! Então, gente, professor, fala aí pra gente o que a gente vai precisar pra aula de hoje. Ó, material inédito, hein? Lápis ou caneta. Uau, Nunca pedimos isso daqui, hein, professor? Papel ou caderno e o nosso clássico Currículo em Ação 2021, o caderno do aluno do nono ano, volume 4, gente. Perfeito! E o objetivo de hoje é estabelecer um processo de retomada do nosso sonho para estabelecimento da visão projetada de si no futuro. E vocês podem ter percebido que tem uma coisa diferente nesse slide, porque nós acabamos de dar um spoiler do que teremos hoje. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a importância de controlar o tempo, né? Não deixar o tempo nos controlar e utilizando aí, obviamente, o nosso querido RPG, aí a aula do professor Josélio. Parabéns, professor Josélio. Parabéns para nós, né, professor? Nós trabalhamos aí o tempo, gestão do tempo, jogando, brincando, se divertindo e de forma produtiva. Aí, hoje, uma perguntinha pra gente aqui, ó. Se você fosse criar uma obra de arte sobre sua vida, qual seria o título que daria para essa obra? E aí, qual seria o título? Então, acho que para deixar, enquanto as respostas chegam, nós vamos começar agora a parte principal da aula, porque hoje nós teremos um momento muito especial, estaremos recebendo ele, o nosso grande amigo, nosso grande artista, o Xavier. O Xavier é um artista plástico, é ilustrador, é caricaturista e ele estará conosco aqui em mais uma aula no Projeto de Vida. Então seja bem-vindo, Xavier, e muito obrigado aí pela presença, pela participação. Ficamos honrados com a sua presença. Bom, olha só, é mais um projeto. Não sei se é de vida esse aí, mas é um projeto. Perfeito, então Xavier aí bem, se apresente e aí para os nossos alunos, os nossos professores. Pô, grato pelo convite, tá? Eu sou o Xavier, né? O pessoal me conhece como Xavi mais, né? Mas aí eu tenho meu nome inteiro, é Sebastião Xavier de Lima. Trabalho já há muito tempo com arte, desenho, desde moleque, né? E o principal é a caricatura, né? Mas sempre trabalhei com arte, desde que eu me conheço por gente. E é isso, aí eu passei a assinar a Xavi, né? Para fazer um imbróglio com chavicaturas, né? Então eu emendei chavicaturas, né? Para fazer dar um nome, né? Criar um nome. E daí eu passei a assinar a Xavi, tá? E o Sebastião, hoje eu estou usando, depois de 2011 para cá, eu uso o meu nome Sebastião, sem o tio, mais relacionado à pintura, que eu mudei o estilo da pintura, tal. Então hoje eu estou usando o Sebastião Lima na pintura e o Xavi em ilustrações, caricaturas. Nossa, que bacana, uau, que incrível, Xavi. Né? E por que você fez essa opção de fazer esse desmembramento aí? Olha, eu tive levei uma bronca uma vez numa exposição em São Paulo, que falou assim, você faz tudo, você é caricaturista, é artista plástico, é escultor, essas coisas não faz bem ficar tudo junto, né? E eu era só o Xavier, né? E aí eu falei, bom, então tá. Eu vou mudar. E como eu teve uma fase meio ruim que eu machuquei meu braço, e antigamente eu pintava surrealismo, né? E esse surrealismo acabou eu perdendo a chance de continuar fazendo por conta da minha mão, né? Que eu quase perdi minha mão. E aí em 2011 eu
estruturei uma forma de pintar, né? Estou estruturando, porque eu acho que eu não posso falar que eu terminei, porque quando eu terminar é quando eu morrer, né? Então aí praticamente eu comecei a usar uma forma de expressão diferente, né? E aí foi onde eu resolvi desmembrar, me dividi em dois, ou em três, não, em dois só. Né? Aí o Xavi, né? Para ficar só assinar em desenhos, ilustrações e caricaturas, e aí o Sebastião, né? Para ficar nas telas, né? Inclusive essas telas que estão aqui por trás, né? São o trabalho dessa fase, né? Esse é meu projeto de vida. Maravilhoso, né, professor Anderson? Maravilhoso. Muito legal. Ô Xavier, assim, como que é trabalhar com arte? A gente sabe que é um ramo aí que tem suas dificuldades bem próprias e tem seus benefícios também, que são bem próprios. Exato. Como que é trabalhar com arte? É uma pergunta meio capciosa, porque ainda mais hoje, né? Hoje eu estou meio revoltado, porque eu tive que dar desconto e essas coisas. Já ouvi dizer que não se deve fazer isso, né? Então eu já estou bravo hoje, estou revoltado, porque eu falo, não, eu vou mudar de profissão, eu vou fazer horta, eu vou fazer outra coisa que menos arte. Mas não tem jeito, né? A arte está no meu sangue, está correndo na minha veia, então acho que eu não tenho como fazer outra coisa. Mas não é nada fácil, não. Viver de arte deve ter... Como tem muitos, né, que se deram bem, que se dão bem, né, fazendo exclusivamente a arte, tem muita gente hoje dando aula de como você se dá bem com arte. Eu não sei, eu acho que eu sou muito artista, né, então eu acho que ainda, para mim, ainda está difícil sobreviver da arte, né, mas viver com arte é uma delícia, é a melhor coisa do mundo. Legal, né? Olha só, nós temos algumas contribuições Perfeito, com as vamos falas lá. aí. Ó. Pro Maria Aparecida colocou, boa tarde a todos, né? A Pro Gisele também, e a Pro Maria colocou, prazer conhecer esse grande artista. Aê, isso aí. Então, ó, Xavier, agora uma pergunta bem interessante aqui, ó. Se você fosse uma obra de arte, que título você daria para essa obra? Talvez eu daria o nome de risco arriscado, né? E a forma dela seria um risco no fundo branco, para ser bem rápido. Perfeito, perfeito. E aí, assim, ó, porque a gente está conversando com os estudantes e a gente tem estudantes aqui do 9º ano, então eles ainda estão entrando numa perspectiva de pensar em profissão e seguir com qualquer outra carreira que surge aí de oportunidade na vida deles. Então, uma pergunta nossa aqui seria como foi sua trajetória, como que você foi parar no mundo das artes e decidiu tomar isso como profissão? Bom, eu desenho desde moleque, né? Na escola a gente tem aquele processo normal que toda criança gosta de desenhar, né? Que a arte eu falo que a arte nasceu antes da civilização, né? Então toda criança gosta de desenhar, toda criança gosta de cores e é normal. Aí cheguei aos 9 anos, praticamente continuei, eu não parei mais. E aí foi onde eu fui desenhando, e aí foi logo em seguida apareceu a caricatura também. Não sei te explicar como, mas eu comecei a brincar com os meus colegas de classe e professor, então deixava a lousa cheia de caricatura no intervalo. Daí, mais para frente, o pessoal, o cara desenha muito, tal, esse cara tem que ir para São Paulo, tem que procurar viver disso aí, né? E até então eu achava que era só um deslumbre, né? E na verdade aí chegou uma hora eu falei assim, não, eu vou precisar resolver minha vida. Eu estava com 15 para 16 anos, eu falei, um dia eu vou ter que resolver o que eu vou fazer na vida. E já que eu tenho essa coisa, essa natureza que a natureza me deu, eu falei, eu vou por aí. E aí foi onde eu, com 17 anos, fui para São Paulo e
mas não trabalhar direto com arte. Ali eu cheguei chegando assim como ninguém, né? E daí foi quando apareceu uma oportunidade de trabalhar com desenhos de cartilha, né? Não é cartilha, é de apostila de cursinho. Foi ali no Colégio Equipe. Dali para adiante, aí eu fui trabalhar numa outra empresa, uma multinacional, fazendo desenho, cartoons, né? Até então eu fui me adaptando com isso, porque eu não fazia cartoon na época. Eu só pintava, né? Eu já pintava telas, eu já fazia alguma caricatura, mas o cartoon foi uma coisa assim que eu trouxe para eu poder sobreviver. E dali para frente aí eu fui para Isto É, fui trabalhando com relativamente. Aí dali para frente eu larguei tudo de empregado, larguei de ser empregado, falei, eu vou cuidar de desenvolver essa parte minha e trabalho até hoje por minha conta, né? Nunca mais tive chefe, né? E parece que não foi, parece que foi fácil, mas nada fácil. É interessante como você comentou que a questão do incentivo, né, foi importante para você seguir esse caminho. Pensando aí, por exemplo, aqui, né, você já se imaginava trabalhando com arte na escola ou você simplesmente não, eu gosto de desenhar e o pessoal foi incentivando, ou você na época da escola tinha outros objetivos em mente, assim, aparecia, eu quero, sei lá, ser engenheiro ou alguma outra profissão? Não, sinceramente, eu quando era moleque eu não vislumbrava muita coisa não, né? Eu que queria mais era brincar. Na minha época de moleque, a gente queria escorregar na lama, queria roubar laranja no vizinho, queria aprontar algumas coisas como coisa de moleque mesmo. Mas eu acho que foi com os 16 anos, foi ali para os 16 anos que eu comecei a achar interessante sobre a busca, né, de trabalhar, de viver de arte. Aí que eu comecei a me imaginar como artista, foi quando eu comecei a pintar em tela. Daí que eu comecei a imaginar alguma coisa mais relacionada com isso. Antes eu não tinha ideia de nada disso, não. Perfeito. E pensando agora no futuro, Xavier, quais sonhos aí você ainda cultiva? O que você tem de perspectiva? O que você espera aí do amanhã com relação ao seu trabalho, sua vida e etc? Olha, eu acho que o que todo mundo espera, né? Um dia do que está fazendo, né? Ser reconhecido o trabalho, não necessariamente a minha pessoa, mas o meu trabalho, que é como se assim a gente tivesse essa coisa de deixar um legado, deixar alguma coisa, algum resultado da minha pesquisa, da minha busca, né? Porque conforme a gente está trabalhando com arte, eu acho que qualquer outra profissão é assim, mas na arte a gente está sempre buscando, sempre pesquisando. Então essa busca, eu acho que ela tem que ficar no cotidiano da vida das pessoas. Esse é meu sonho, né? E favorecer para acabar um pouco com a mediocridade no mundo, né? E diminuir a miséria, a violência, essas coisas de ruim, né, que tem no país. Eu acho que a arte ela tem esse mérito, né, de melhorar, ou pelo menos na tentativa de melhorar a vida do cotidiano das pessoas, né? Essa é a minha ideia. Nós temos aqui algumas participações. A Proxênia manda um boa tarde para esse maravilhoso artista. A Pro Margarete coloca ótima participação desse artista tão querido de nossa cidade. A Pro Margarete. Aí, Xavier, pessoal de Avarete acompanhando. E temos uma pergunta. Legal. Temos uma pergunta da Pro Adânia, que é quais são os critérios aí que você usa para fazer uma caricatura? O que você pensa quando você vai começar? Por exemplo, se você fosse fazer a do professor Anderson agora, quais seriam os critérios? Já fez, né, Xavier? Já fez uma minha, eu estava contando aqui pro Josélio que você fez em 5 minutos. 5 minutos fez minha caricatura. Olha que bacana. Um gênio. Eu também quero, hein? Eu também quero.
Geralmente a caricatura a gente observa o que é de mais característico, tá? Para ser sério, assim, a gente observa primeiro o que é da pessoa que não tenha nas outras, né? Alguma coisa assim própria. É onde a gente busca ressaltar isso. Às vezes o que acontece que a gente fica numa sinuca é quando a pessoa tem tudo característico, né? Ou é tudo... E geralmente a caricatura é para estragar um pouco, né? No caso do Anderson, esse cabelinho lateral aí já seria um grande lance, né? Parece que um vento bateu e levou a cabeça dele para um lado, né? Não sei se é o esquerdo ou o direito aqui, mas... Então é essa coisa. E às vezes já aconteceu muito de pegar uma pessoa que ela tem tudo de feio. Tem olho grande, nariz torto, grande, bocona, orelhudo, careca, sobrancelha grossa, pescoço fino, enfim, acontece muito disso. Aí a gente tem que batalhar e selecionar o pior. E transformar aí, né, artisticamente falando, num elemento aí praticamente cênico, né? Uma construção aí de estética. Muito bacana, né, professor? Agora eu entendi porque tem sempre os alunos me desenhando aí, porque eu sou fácil de desenhar, então. Eu acho que eu também, professor. E, Xavier, agora pensando assim, né, pode parecer uma pergunta meio óbvia, né? Mas aí vamos tentar falar com relação a habilidades socioemocionais, habilidades, aquelas soft skills, né? Tipo, quais são as habilidades que você acha que te ajudaram a alcançar esse caminho, a chegar artisticamente nessa posição que você está hoje? Tipo, a gente sabe que, desenhar, mas e quais habilidades, por exemplo, relação com os outros e tal? Você acha que, tipo, contatos, esse tipo de engajamento e tal, tem a ver com a sua chegada aí nesse ponto? Olha, eu acho que o principal, queira ou não queira, é o desenho, né? Na verdade, a minha percepção de forma, tal, isso aí que me levou a fazer. Porque o resto eu acho bem difícil. No caso, eu sempre fui um cara muito tímido, né? Muito retraído, e eu procurava me esconder sempre. Em vez de aparecer, eu queria sempre ficar escondido. Então, nessa relação, eu já ia né, seria um problema para mim. Mas o desenho, a percepção da forma e essa coisa de ver as pessoas, de brincar, né, com esse traço da caricatura, foi onde me levou para conhecer várias pessoas, me levou para poder sobreviver disso, né? E é o recurso que eu uso até hoje, é o principal recurso, né? É justamente a brincadeira, essa coisa de tentar divertir, né? Porque no intuito da pintura, por exemplo, sempre foi levar uma mensagem, levar alguma coisa né, de questionamento, favorecer as pessoas a se perguntar de onde veio, para que veio, para onde vai. Então, de alguma forma, essa era a minha meta, assim, na pintura, né? Mas, na verdade, a habilidade da caricatura foi onde me levou a ter mais convívio, assim, com o cotidiano e com a sobrevivência. É interessante é interessante como a caricatura está ligada muito à questão da observação, né? Eu acredito que você enxergue algumas coisas que nós aqui que não trabalhamos com isso não vamos perceber, né? Eu acredito que tem uma pegada assim. Falando em perceber e observação, nós colocamos algumas obras aqui do Xavier nos nossos slides e vamos dar uma olhada, né, Xavier? Se quiser ir comentando, contar alguma história aí das obras. Então, o primeiro trabalho aqui que o Xavier colocou aqui pra gente tem a ver com a caricatura, né, que ele comenta que tem sido aprimorada desde a super finalizada até em preto e branco, feita à mão em formatos A3 ou A4, que é o tamanho do papel, em traços pretos ou coloridos, depois pintados em ecoline e lápis aquarela, com retoques em acrílica, sobre papel de primeira qualidade e envernizadas. E também dá para fazer pelo computador, certo, Xavier?
Isso, e essa caricatura aí o Alceu Valença achou um barato. Ele estava participando de um festival de música aqui, foi quando eu consegui levar a caricatura para ele. Ele ficou encantado, né? E essa ideia de explicar a técnica é mais assim para também ensinar, né? Se alguém quiser saber como faz, né? Alguma coisinha vai estar ali, né? A pessoa pode dar, ele usa isso, eu vou ver como é que é. Ele usa aquilo, eu vou ver como é que é. Então, de qualquer forma, já é um princípio de ensinar, né? É bacana que já instiga os nossos alunos, né, a experimentarem os materiais, os suportes que eles podem desenvolver. De repente ali tem a canetinha, tem o lápis de cor, tem a aquarela, né, tem a arte digital. Então a proposta aí que o Xavier traz é muito rica aí com relação a isso, em trabalhar o processo criativo, né, professor Anderson? Isso, perfeito. E agora vamos ver outra modalidade, que é a ilustração. Nós temos aqui um exemplo de quadrinho. E aí, Xavier, como que é trabalhar com quadrinhos? Tem alguma diferença muito grande com outros estilos? É mais tranquilo, é mais fácil? Olha, o quadrinho não é nada fácil por conta de estar repetindo muito o desenho, né? Até ontem eu estava lembrando disso, que eu falo assim, eu não gosto de ficar repetindo muito, eu gosto de ficar desenhando coisas o tempo, né, diferente. Então, o quadrinho você repete muito o personagem, você tem que estar sempre desenhando a mesma coisa. Isso, às vezes, para mim, já é mais incômodo, né? Mas eu fiz vários quadrinhos, quadrinhos institucionais, não HQ, mas é mais para institucionalizar, né? Para instituições, tanto para empresas, né? E aí, no caso, esse trabalho aí foi para o IASES, né? Que usava a formatação de quadrinho para dar para aula, para curso de inglês, né? Então, a maioria desses quadrinhos são digitais, né? Eu faço o desenho no papel e aí eu passo para o computador e trabalho lá no CorelDRAW, depois o Photoshop. Perfeito. E a gente tem aqui o mapa, né, Xavier? Como que é o mapa? Eu já vi que você fez um da cidade de Botucatu, a gente tem lá em casa, inclusive. E como que é trabalhar com o mapa? Olha, é uma delícia, tá? Eu adoro fazer coisas detalhadas, né? Muito elemento e foi uma época, esse que você está mostrando, praticamente é um trabalho digital, né? Foi feito no Corel, depois foi jogado para o Photoshop e finalizado no Illustrator. Mas esse trabalho era para empresas em São Paulo de empreendimentos imobiliários, né? Agora, o que eu gosto mesmo é de desenhar na mão e pintar na mão, né? Que aí eu vou ficar bastante tempo debruçado em cima do papel, e isso é muito gostoso. E desenhar mapa, parece que a gente se coloca no mundo, né? Eu tenho a impressão de que quando eu estou fazendo mapa, eu estou me inserindo ali, né, no lugar. É como se eu estivesse me desenhando junto. Perfeito. E agora a gente tem mais outros exemplos aqui, né? A caricatura, a ilustração. Isso. Essa é uma paisagem, né, da África. É um trabalho minucioso, foi feito à mão, pintado à mão, tudo à mão, né? A Malala também. A Malala até hoje, essa caricatura está no Japão, né? Tem um amigo meu que está com ela lá. E aí o desenho, a ilustração é uma coisa interessante porque você sabe que está indicando para alguém, né, o que ela está lendo, a matéria, ao mesmo tempo você está dando significado para um texto, para uma matéria, para uma ideia. Você está dando uma sugestão figurativa para aquela coisa. A ilustração é muito importante nisso, porque ela é, como diz aquele jargão, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Sim, perfeito. A gente está quase chegando aqui no finalzinho da aula, falta 1 minuto, então a gente vai mostrar para vocês alguns outros trabalhos. Xavier, agora ele assinando como Sebastião, e aqui a gente tem o de baixo, né? A arara já é como o Xavier, né? Isso.
Posso falar desse aí rapidinho? Rapidinho, que está acabando o cronômetro na nossa frente. Esse trabalho de pintura é uma pintura gráfica, né? E eu tenho um trabalho mais de parede, onde entra esse trabalho de arara, né? Que é o trabalho com grafite também, e mural. Então é onde eu levo os desenhos, a pintura para grandes formatos. Perfeito. Então, pessoal, aqui tem alguns trabalhos do Xavier que você encontra nesses links, que você vai poder olhar, observar aí diversos outros trabalhos que o Xavier faz. A nossa competência hoje foi a autoconfiança. Xavier, foi necessária a autoconfiança para chegar aí? Nossa, sem autoconfiança a gente não faz nem anda direito, né? Perfeito. Então, Xavier, foi uma grande honra recebê-lo aqui no Centro de Mídias, encontrá-lo mais uma vez. A gente fica muito feliz que você esteja aqui. E obrigado aí também, professor Jocélio, pela parceria de sempre. Obrigado você, professor Anderson. Um grande prazer conhecer aí o Xavier. Opa, eu que agradeço a oportunidade e estamos aí. Os meus sites é fácil de ver, é fácil de acessar e é fácil de ver as coisas dando zoom. Isso é legal. Eu agradeço sempre. Então, Xavier, muito obrigado. E obrigado vocês aí também pela presença, pela participação. E até a próxima. Até a próxima.